Olá, eu sou o professor Tarcísio e hoje nós teremos um encontro sobre regra de 3. Seja muito bem-vindo. Olha só, nós estamos indo da seguinte caminhada. Pensa bem, nós começamos com fração, aí fomos para a ideia de razão, chegamos em proporção, grandezas e aí chegamos no ápice agora. Entender regra de 3 é uma das maiores maravilhas que a matemática nos proporciona. Porque nós estamos no dia a dia muito ligados à ideia de proporção. Eu já citei para vocês em um encontro anterior que se nós formos comprar uma TV dessa, por exemplo, a tela dessa TV, independente do tamanho, ela segue uma regra de proporção. Só que nós precisamos entender que existe uma regra importante a ser aplicada no caso simples e existe uma outra regra que vai ser aplicada no caso composto. É essa diferenciação que somos convidados a proporcionar a vocês nessa noite. Então é isso. Primeiro, vamos diferenciar o que vai acontecer quando a nossa regra de 3 ela é simples e o que vai acontecer, como vai ser a nossa esquematização, o cálculo, quando a nossa regra de 3 é composta. Primeiro vamos entender uma coisa, gente. Qual é a diferença de ambas? Regra de 3 simples é aquela que nós já vimos trabalhando desde a última aula. Por exemplo, se você tem uma certa receita e você, para fazer essa receita, necessita de 3 ovos. Vamos anotar isso. Uma receita, eu necessito de 3 ovos. Quantos ovos eu vou precisar para fazer 8 receitas iguais a essa? Quando eu tenho 3 informações e ele pergunta uma quarta informação, e isso é uma regra de 3 simples, que basta você verificar se essas informações são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, e a partir daí seguir o padrão que eu te informei na aula passada e que a gente continua revisando a partir de agora. Só que no caso da regra de 3 composta, o que vai acontecer é mais ou menos assim. Imagine que 5 trabalhadores conseguem produzir 12 páginas de uma revista em 7 horas de trabalho. Ok. Quantas páginas dessa mesma revista 2 trabalhadores conseguiriam construir em 8 horas de trabalho? Percebam que agora não há apenas 3 informações, como no caso anterior. Há 2 informações sobre o número de trabalhadores, uma sobre o número de páginas, 2 sobre a quantidade, o tempo disponível para esse trabalho. Então, nesse caso, eu tenho várias informações. Como são várias, eu vou estar lidando com uma regra de 3 composta. Eu particularmente creio que a melhor maneira da gente entender como resolver a ideia da regra 3 simples e da regra 3 composta é indo direto para os exercícios. Porque aí você vai fazer a comparação. Opa, essa variável é diretamente proporcional à outra. E quando é diretamente, eu faço por esse caminho. Então, é isso que vamos fazer. Eu selecionei várias questões para nós pensarmos e para servir de pontapé inicial para tudo que você vai exercitar no teu material. Então, a primeira questão que eu separei para vocês vai aparecer na tela. Dá só uma olhada. A questão número 1 do teu material. Vamos ler com cuidado e interpretar cada grandeza e cada valor existente. Numa gráfica, 5 máquinas de mesmo rendimento, olha, esse termo ele é muito importante, são 5 máquinas do mesmo rendimento, imprimem um certo número de cópias de certo folheto em 8 horas de funcionamento. Por enquanto, nós já podemos grifar, né, os dados da quantidade de máquinas, que já é a primeira grandeza que aparece, e o tempo de funcionamento dessas máquinas. Se 2 delas quebrassem, em quanto tempo de funcionamento as máquinas restantes fariam o mesmo serviço? Vamos fazer a esquematização do problema. As grandezas envolvidas são máquinas, tá certo? A quantidade de máquinas e o tempo, que nesse caso está sendo dado com a unidade horas, tá certo? Máquinas
e horas. Primeiro ele fala que existem 5 máquinas disponíveis trabalhando e que essas máquinas trabalham durante 8 horas. Só que há um problema. Ele disse que houve um problema em 2 das máquinas, elas quebraram. Cuidado para não terminar anotando o número 2 aqui. Se 2 máquinas quebraram, isso significa que nos restam 3 máquinas. Então, 3 máquinas, será que gastariam quanto tempo para fazer o mesmo serviço? Lembrando que a proposta lida com um rendimento equivalente. O que uma máquina rende, todas as outras rendem. Vamos fazer a análise. Será que elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Quanto mais máquinas eu tiver atuando, ligadas lá, trabalhando, eu vou gastar mais tempo para a produção ou menos tempo? Não é difícil perceber que quanto mais máquinas, menos tempo eu vou gastar para produzir determinado serviço. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. A partir do momento que elas são inversamente proporcionais, nós não fazemos o cálculo seguindo a regra básica da proporção dos meios e dos extremos. A gente faz o cálculo, olha só, de maneira paralela. Por que isso? Porque se elas são inversamente proporcionais, eu não posso garantir que a regra da proporção é válida, já que ela tem que crescer de maneira diretamente para ser válida. Por isso que a ideia seria inverter esses valores e aí sim cruzar. Mas como a gente não vai estar invertendo e cruzando o valor, é melhor a gente já ir direto fazendo o cálculo de maneira paralela. Então, 3 vezes x vai dar 3x e 5 vezes 8 vai dar, olha só, 40. E aí você vai passar dividindo. Eu peço para você ter cuidado com uma coisa. É claro que 40 não dá para dividir exatamente por 3. Isso é um ponto crucial. Mas quando nós estamos lidando com tempo, nós temos que perceber o processo de conversão de minutos para segundos. Isso é detalhe bem importante, tá bom? Observe, inclusive, que no teu livro ele vai estar trabalhando com o processo de segundos, aliás, de minutos e horas numa mesma resposta. Por exemplo, a letra A tem 4 horas e 8 minutos, a letra B tem 4 horas e 48 minutos. Então, nesse caso, como que eu vou trabalhar essa resposta e aí sim marcar a alternativa correta? Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer a divisão do 40 por 3, só que essa divisão não vai ser baseada em números decimais, vai ser a divisão euclidiana básica. Como assim? 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Para 4 dá 1. Aí vem o 0. 10 dividido por 3, olha só, vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9, para 10, 1. Você não continua a conta aí. Quando a gente fala de tempo, a gente pausa nesse momento. Por quê? Como eram 40 horas, por que eu estou dizendo que são horas? Porque na tabela a gente construiu com horas. Como eram 40 horas, esse resultado inteiro que nós achamos equivale a 13 horas. Só que sobrou 1. Sobrou 1 o quê, professor? Sobrou 1 hora. Então eu faço a conversão dessa hora. Essa hora que sobrou equivale a 60 minutos. E a partir daí a gente divide esses 60 minutos por esse 3 que está sendo dado nesse quociente. E 60 minutos dividido por 3 vai dar 20. Então, para que você não tenha que encontrar, por exemplo, uma dízima periódica na resolução, se fosse com vírgula, com as casas decimais, você faz essa conversão. O que sobrou, você passa para minutos. Portanto, o resultado vai equivaler a 13 horas e 20 minutos. E nós voltamos à questão para poder assinalar que a resposta certa vai ser a letra C, 13 horas e 20 minutos. Nessa questão, se você notar, vai aparecer um distrator. Que distrator é esse? Eu vou voltar aqui na resolução para você entender. Se você tivesse continuado e acrescentado um 0 aqui, uma vírgula e continuar a divisão, esse número aqui daria 13,3333 e assim por diante. Só que isso daqui é a unidade hora. Isso talvez fizesse com que você pensasse que a resposta fosse, olha só, vamos voltar para as alternativas, a letra D. Porque na letra D tem 13 horas e 33 minutos. Isso é um perigo, gente. Então essa é a dica. Se a gente está trabalhando com tempo e houve algum resto,
faça a conversão desse resto para a unidade de tempo que vai ser anterior à unidade que você está utilizando. Se for hora, passa para minuto. Se for minuto, passa para segundo e assim por diante. Tem mais uma questão que eu vou te mostrar, só que ela tem uma proposta um pouco diferente. Dá só uma olhada no exercício que nós separamos. Uma agenda está impressa com 285 páginas, de 34 linhas cada uma, com 56 letras em cada linha. Observa que isso daí já nos mostra a presença de mais de duas grandezas. Olha, a primeira grandeza que vai estar aparecendo é a questão do número das páginas, a segunda, a quantidade de linhas que está presente em cada página, e a terceira, a quantidade de letras que está presente em cada linha, ok? Com 38 linhas por página, cada uma com 60 letras, o número de páginas necessárias para reimprimir essa agenda é igual a... Essa informação que eu te dei durante a leitura já remete ao fato que nós trabalharemos com um novo tipo de regra de 3. Dessa vez vai ser algo composto. Dá só uma olhada por quê. Primeira informação, ele fala que são 285 páginas. Primeiro dado está anotado. Segunda informação, fala que em cada página existe a presença de 34 linhas. Terceira informação, cada linha ela vai atuar cabendo 56 letras. Olha qual é a proposta da gráfica que imprime essa agenda. Ele disse, imagine que nós possamos fazer uma página com 38 linhas. Cada página, em vez de ter 34, vai ter 38. Ele aumenta a capacidade. Ao invés de ter 56 letras por linha, a gente aumenta para 60 letras. Opa! Se ele em cada página aumentou a quantidade de linhas e aumentou a quantidade de letras, possivelmente ele vai economizar na quantidade de páginas. E é isso que ele quer descobrir. Quantas páginas serão impressas? Nós vamos agora entender como é que o cálculo é feito quando é uma regra de 3 composta. Nesse caso, gente, nós devemos primeiro assinalar a informação que está faltando e fazer a comparação das outras grandezas com essa informação. Ou seja, eu vou comparar linhas com páginas e letras também com páginas. Pense bem, quanto mais linhas eu tiver disponíveis em uma página, eu vou precisar de mais páginas ou menos páginas? Menos páginas. Aumenta o número de linhas disponíveis na página, diminua a quantidade de páginas impressas. Então, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Vamos para letras. Quanto mais letras eu colocar em cada linha, eu vou precisar da impressão de mais páginas ou menos páginas? Também menos páginas. Então, aumento a quantidade de letras, diminua a quantidade de páginas. Também é um caso de inversamente proporcionais. Vamos entender a técnica de resolução. Eu anoto a quantidade de páginas como uma fração, ponho igual, e como elas deram inversamente proporcionais, eu giro essa informação. Então, ao invés de 34 sobre 38, eu ponho 38 sobre 34. Isso porque foram inversamente proporcionais. Se fossem diretamente proporcionais, eu mantinha 34 sobre 38. E aí, gente, olha só, vezes, essa é uma regra que vale para qualquer cálculo de regra de 3 composta, eu vou ter 56 e 60 também invertido, ou seja, 60 sobre 56. E isso facilita demais a minha conta. Aí, se você tiver estratégias para reduzir, para simplificar, é a hora de usar essas estratégias. Por exemplo, será que eu posso simplificar por 2 esses dois valores? Claro que eu posso. Se eu simplifico 38 por 2, vai dar 19. Se eu simplifico 34 por 2, vai dar 17. Isso já diminuiu bastante a minha conta. A mesma coisa se eu olhar para os 60 e os 56. Eu posso simplificar ambos por 2. 60 por 2 vai dar, veja bem, 30. E se eu simplifico 56 por 2, isso vai dar 28. Professor, eu poderia continuar simplificando? Claro. Eu poderia simplificar por 4? Claro. Para facilitar a conta, tudo é válido. Agora, é claro, seguindo os conceitos básicos da matemática.
Se eu simplifico novamente aqui por 2, eu teria 15 aqui em cima e aqui eu teria 14. Vamos agora escrever o que sobrou. Do lado de lá sobrou 285 sobre x. E do lado de cá, olha quem sobra. 19 vezes 15, a gente faz o nosso rascunho. 19 vezes 15 vai dar 9 vezes 5, 45, sobe 4. 5 vezes 1 dá 5, com 4, 9. 9 vezes 1 dá 9 e 1 vezes 1 dá 1. Veja bem, isso dá 285. 285. Aqui embaixo, eu vou ter 17 vezes 14. Então, eu faço aqui. 17 vezes 14 vai dar 7 vezes 4, 28, sobe 2. 1 vezes 4, 4, com 2 vai dar 6. 7 vezes 1 dá 7 e 1 vezes 1 dá 1. Isso vai dar 238. Note, gente, que o valor do numerador é o mesmo. Se você é bem Caxias, é claro que você pode fazer aqui cruzando. Professor, mas não era inversamente? Mas entenda, quando a gente fez o giro, já fez com que os valores tornassem diretamente proporcionais. Esse giro, pelo fato dele ser inversamente, proporciona que no final a gente possa fazer o cruzamento das informações, respeitando a regra das proporções. Só que, se você percebe que o valor aqui em cima é o mesmo, é claro que embaixo o valor também vai ser o mesmo. Logo, x vai equivaler a 238 páginas. Quando eu aumentei o número de linhas e aumentei o número de letras, eu consegui diminuir o número de páginas. E aí a gente volta para a questão e vai assinalar que a resposta correta vai ser a letra E, 238. Vamos também dar um pontapé inicial na resolução de uma terceira questão, que vai servir também para que você se inspire a resolver outras questões de material. Dá uma olhada na próxima questão que eu separei. Questão é a número 4 do teu material. Eu esquematizo, dou a dica, mas ela é sua, hein? Olha só. Trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias, 25 impressoras imprimiram 12 mil folhetos de propaganda. Guarda todas essas grandezas no seu esquema, na sua informação. Olha só. Trabalhando 9 horas por dia, durante 18 dias, 20 impressoras imprimirão quantos folhetos iguais aos anteriores? Olha a quantidade de grandezas que estão envolvidas nessa questão. Primeira informação, horas por dia. Não põe simplesmente horas, põe horas por dia. Ele disse que eram 8 horas por dia e que a quantidade de dias eram 10. Então, nós estamos trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias. Nessa ideia, há a presença de 25 impressoras. Então, já tenho aqui uma terceira grandeza. Além disso, ele fala que são 12 mil folhetos. Vão ser impressos 12 mil folhetos. Olha como a nossa tabela fica. Horas por dia, dias, impressoras e 12 mil folhetos. Existem 4 grandezas, mas mesmo tendo 4 grandezas, a regra para a regra de 3 composta é exatamente a mesma. Olha o finalzinho da questão. Ele disse, são 9 horas por dia, 18 dias, 20 impressões e ele quer saber a quantidade de folhetos. Vou só dar o pontapé inicial. A comparação é com a quantidade de folhetos. Então, a gente posiciona aqui, é 12 mil sobre x e a partir daí desenvolve horas por dia e folhetos. Quanto mais horas por dia, mais folhetos. Então, diretamente proporcional, mantendo o jeito que estava. Dias e folhetos. Quanto mais dias, mais folhetos. Diretamente proporcional, mantendo o jeito que estava. Impressoras e folhetos. Quanto mais impressoras, mais folhetos. Também diretamente proporcional, também mantendo o jeito que estava originalmente. Já está tudo pronto. O cálculo já está esquematizado, mas quem vai resolver é você. Você vai finalizar essa questão, vai marcar o X na resposta certa e não só essa, tá? Tem muitas outras questões esperando lá pela tua caneta, esperando pela borracha, para que você possa aprender cada vez mais os conceitos da matemática. Gente, a caminhada vai estar continuando,
mas é muito importante que o conceito da regra de 3, que as definições da regra de 3 estejam muito bem solidificadas na sua cabeça, tá certo? Um abraço gigantesco e a gente tem outros encontros pela frente.